apoiar em nome da professora Nicole Abraão. Gostaria de agradecer também a doutora Ana Cláudia Quintana. Eu não tenho nem palavras para agradecer, porque esse foi o sonho da nossa liga de conseguir trazer a senhora para dar uma aula para a gente. Então, eu não tenho nem palavras de agradecer mesmo. Eu vou apresentar a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. É médica pela USP, residência médica em geriatria e gerontologia no HCFM USP, pós-graduação em psicologia, intervenções e luto pelo Instituto 4 Estações de Psicologia, pós-graduação em cuidados paliativos pelo Instituto Palio, Universidade de El Salvador e Universidade de Oxford, e autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Antes de iniciar a aula, eu só gostaria de chamar a Nájila, ela se encontra, a presidente da Liga de Geriatria, para falar um pouquinho. Nájila? Está com o microfone desligado. Oi, tá certo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nájila, eu sou presidente da Liga de Geriatria e Gerontologia de Sorocaba. Só falar um pouquinho da Liga, ela foi inaugurada em 1988 pelo professor Dr. Vicente, e desde então a gente tem atuado tentando estimular o incentivo do estudo da geriatria, e hoje essa aula, juntamente com a Liga de Saúde Mental, vai ser feita com a doutora Ana Cláudia Quintana. Nós nos sentimos extremamente honrados, e a gente queria agradecer imensamente o seu convite por ter aceitado estar contribuindo com os seus conhecimentos nesse momento tão importante. E muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Bom, acho que dá para começar? Eu acho que tá tudo certo aí, todo mundo está me ouvindo? Eu não consigo ver todas as pessoas, mas acho que... Sim, doutora. A gente está te ouvindo. Tem um chat aqui que dá para ver também. Bom, obrigada pelo convite, pelo empenho, porque é sempre uma super boa vontade de quem organiza esses encontros, para a gente alinhar horário e tudo mais. Por incrível que pareça, essa história de estar no distanciamento social fez com que eu pudesse ter a chance de me aproximar de muito mais gente ao mesmo tempo. Então, se a gente fosse conciliar os horários de translado, de transporte, de chegada, de saída, tudo que a gente precisava ajustar para ter 200 e tantas pessoas juntas hoje comigo, talvez fosse inviável. E hoje a gente consegue, porque muitas pessoas às vezes não são nem do mesmo estado e elas conseguem estar presentes, porque é como se a gente pudesse fazer agora 205 visitas domiciliares. Eu estou na casa de todo mundo ao mesmo tempo, está todo mundo aqui na minha casa, tem 200 pessoas aqui comigo hoje. Então essa é a mágica real, né, do trabalho que a gente pode ter pela internet, né, que a gente pode ter por essas ferramentas tecnológicas. Então, agradeço quem fez toda a infraestrutura para a gente estar aqui, e a gente precisa agradecer todas aquelas pessoas que estão trabalhando para que a gente possa ter internet, né? Então, é preciso lembrar de todos que se comprometem muitas vezes em se arriscar para poder fornecer os serviços que agora são vitais, né? Aqui, como a gente está em home office, então temos pet terapia também online. Espero que ela não desligue nada por aqui. Mas o tema da conversa, teve até uma coisa engraçada que aconteceu essa semana por conta do flyer, né? Estava aparecendo a minha foto e embaixo, luto no Covid. Aí recebi um monte de mensagem de pessoas querendo saber se eu estava viva. Se era o luto, se era mais uma perda do Covid, né, o fato de eu estar aparecendo em cima de um tema como esse. Para a gente falar de luto, a gente tem que falar de amor, porque o luto é o preço do amor. Então, se você tem uma pessoa que você ama e essa pessoa morre, o teu tempo de luto vai ser um tempo muito intenso. Não necessariamente impossível de ser ultrapassado. Quando a gente pensa numa pessoa que a gente ama muito, muitas vezes você pode achar essa ideia insuportável, né? De pensar, imagina, não consigo nem passar pela minha cabeça o fato de perder uma pessoa que eu amo muito.
Mas, de verdade, estamos todos com esse risco. O fato de sermos humanos faz com que a gente tenha mortalidade. E mortalidade significa que a gente um dia vai desaparecer da vida de todo mundo ao mesmo tempo. Então, essa questão de falar de luto, ela precisa ter um espaço para se falar de vínculo. E os vínculos, eles são estabelecidos em cima de algo muito valioso para a gente, que é amor. Embora esse amor possa ter nuances comprometedoras, tipo se amar uma pessoa que te faz mal, por exemplo, ou que não quer exatamente o seu bem, mas você ama essa pessoa, como a gente tem às vezes relações abusivas, ou a gente tem até relações entre familiares, pais e filhos que têm grandes dificuldades afetivas, mas que não impede, essas dificuldades não impedem que se viva um processo de vínculo importante na sua vida. Então, o amor pode muitas vezes ser contaminado com mágoa, com medo, com um sentimento de culpa, com rancores. O amor, às vezes, ele se contamina com essas coisas. Mas quando esta relação de vínculo é rompida, você começa o processo de luto. O que vai fazer fortaleza na sua história de processo de luto a partir da perda? Tudo que você viveu antes com aquela pessoa. Se faltou viver, vai chegar a conta no processo de luto, onde você vai ter que encarar muitas vezes uma dor muito grande de não ter dito que você amava, ou você ter recusado encontros, né? Tudo aquilo que vai trazer para você uma lembrança de ausência vai te fazer sofrer mais quando você está no processo de luto. Então, uma lembrança de ausência de demonstração de afeto, uma lembrança de ausência de fato, que você podia estar com a pessoa e você não estava. Como que isso está sendo enfrentado agora nesses tempos Covid, né? O que é o tempo, o que é o Covid, o que é morrer de Covid? Eu estou nesses últimos tempos, né, onde eu estou dando algumas entrevistas sobre o tema e tudo mais, estou desenvolvendo textos, tanto escrita como falada, em aula. A questão do luto do Covid não diz respeito somente a um drama vivido por pessoas que perdem alguém com Covid. Então, o que nós temos agora é uma morte na era Covid. Era Covid é essa que nós estamos vivendo. Por que é uma morte na era Covid? Porque as pessoas continuam morrendo de infarto, elas continuam morrendo de derrame, continuam morrendo de câncer, de acidente de carro. As outras mortes não pararam, assim, as outras causas não pararam para que o Covid tomasse conta de todos os atestados de óbito do mundo. Não está acontecendo isso. A gente não dá conta de receber todas as notícias que estão daquilo que está acontecendo na vida de milhões de pessoas. Mas as mortes continuam acontecendo. Só que a pessoa morre na era Covid. Então, a pessoa morre de câncer, mas ela morre na era Covid, então se ela morrer no hospital, ela vai estar sozinha. E quando ela for enterrada, vai ser um sepultamento modo Covid. Então, o sepultamento modo Covid são pessoas, só o núcleo familiar que vai estar ali. Essa pessoa vai ser transportada, né? Ela vai sair do hospital para a funerária, ou no trajeto, até dentro do hospital, né? Para a funerária, se a funerária vier colocar dentro do caixão, o caixão está lacrado, mas a pessoa pode estar morta por outra causa que não Covid, mas ela vai estar dentro de um saco preto, com um bilhetinho ali pendurado. A pessoa morrer nessa época era Covid, é ser tratado como parte da história do Covid. Então, não é nada que a gente dissesse isto é digno. Não é. É muito difícil. As pessoas morrem sozinhas nos hospitais. Eu ouvi agora recentemente um relato de uma enfermeira
e de uma médica no Amazonas, ela dando entrevista, a jornalista reconheceu que ela repetiu a palavra sozinhas 5 vezes. Quando ela falava assim, as pessoas morrem sozinhas, 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 sozinhas. Como se ela tivesse que repetir a palavra para que ela mesma pudesse acreditar no que ela estava vendo. Então, as pessoas, tem muita gente brigando, questionando da questão do distanciamento social, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, não reclame nunca mais desse distanciamento. Se você quiser reclamar, morde a língua, porque você só vai saber o que é isolamento mesmo se você tiver a oportunidade de ser internado e ficar no hospital, ou de você ter alguém da sua família que vai ficar no hospital, aí você vai ver o que é realmente isolamento social. Porque se a pessoa estiver numa unidade de terapia intensiva, ela não pode ficar com o celular fazendo lives ou fazendo chamadas de vídeo de WhatsApp. Ela não pode, porque ela está inconsciente. E quem está perto dela não tem tempo de se preocupar em trazer algum grau de possibilidade de contato com a família. Então, muitas pessoas que estão chegando no hospital agora, quando elas chegam no hospital e o médico dá a notícia, hoje em dia, a notícia, você vai ficar internado, é tão ou mais difícil do que dizer morreu. Porque quando você fala, vai ficar internado, não vai ter mais acesso a ninguém da sua família, não tem mais condição de dar notícia. E depois, se você for para UTI, menos ainda. Então, um colega que está trabalhando em Manaus, a semana passada, começo da semana passada, ele contou uma história que ele internou um senhor de 62 anos, e que era um senhor que vinha para a cidade para comprar comida só, e ele se infectou e passou mal e foi para o hospital e estava internado, ficou na enfermaria, e aí esse meu colega foi avaliar esse senhor no horário do plantão dele, e ele estava muito grave, e esse colega disse para esse senhor que ele iria ser transferido para a UTI. E aí esse senhor começou a chorar, e ele dizia, mas eu prometi para minha neta que eu ia brincar com ela. E aí esse meu colega chorou junto com o paciente, porque não havia o que poderia ser feito para evitar aquela ida para a UTI, porque ele tinha ficado muito mais grave do que quando ele tinha chegado no hospital. E agora, o máximo que você consegue se importar, sendo profissional de saúde, é chorando junto com o paciente ou com a família, quando eles recebem essa notícia. Então, é uma sequência de más notícias. Você está doente, você está com Covid, você vai para o hospital, você piora, você vai para a UTI, você vai ser entubado. E aí, no decorrer desse processo, tem uma grande chance, dependendo da condição clínica que a pessoa tenha antes, dela, de fato, se tornar mais um que vai morrer nessa história. Só que o número da estatística, gente, aprendam isso desde cedo. Vocês são tudo estudante, a maioria é estudante de medicina aqui, aprenda isso. Número é abstrato, número nunca é concreto, número diz respeito a alguém. Então você fala, um morreu, e se um morreu, não é pouco, é a vida de alguém, é a vida do que essa pessoa significava para todas as pessoas que ela amava, e que essas pessoas que amavam esse um que morreu. Não é um que morre agora são milhares, já entra num nível que não cabe na cabeça da gente imaginar quanto que é 30 mil pessoas mortas, quanto que é 70 mil pessoas mortas, quanto é 7 mil pessoas mortas, que é o número que a gente está se aproximando agora, 5 mil, 7 mil, está em torno disso, por esses dias. Então, quando você fala 1000, parece que não cabe na cabeça, né? Você fala assim, você nunca deu uma festa para 1000 pessoas. Quem dá uma festa muito grande é uma festa para 400 pessoas, 500 pessoas. Uma festa para 1000 pessoas. Se você contar os seus amigos de Facebook, pode ser que tenha gente aqui que tenha 5 mil amigos. É muita gente. E aí você pensa, todas as pessoas que você ama, deve dar umas 15, 16 pessoas, pelo menos, que você ama muito, pelas quais você passaria fome. Pensa nisso. Tem essa história agora de passar fome. Por quem que você passaria fome?
que você abriria a mão de comer para aquela pessoa por causa da vida daquela pessoa. E nada do que você possa oferecer de sacrifício em relação à sua própria vida para outra pessoa pode salvá-la caso ela tenha uma infecção grave por essa doença. Então, é uma coisa que amedronta, sem dúvida amedronta. Mas nesse trajeto todo, né, eu estou caminhando com vocês por um ápice, um pico de grande estresse. Vocês chegaram comigo agora num estado que, assim, eu vou parar de ouvir essa mulher agora. Não estou dando conta. Agora a gente subiu no máximo que a gente pode tolerar. O que você vê quando você olha para baixo? Quando você observa a sua vida diante de tudo isso que eu contei, o que você vê? Se eu te convido para olhar para a sua vida, você não vai ver medo mais, porque você já experimentou medo com tudo isso que eu convidei você para pensar. E 2 ou 3 exemplos que eu dei a respeito da experiência que está sendo com quem está lá no front, né? Bem na trincheira do processo. Agora você olha para a sua vida e você vai ver cada uma das pessoas que você ama. E o que você não vai fazer mais é desperdiçar tempo reclamando do que você está vivendo agora. Porque agora você vai de posse dessa consciência, você olha para as pessoas que você ama e você vai direcionar para elas o melhor que você tem para elas. E o melhor que você tem vai poder ajudá-las a passar por esse processo e vai poder te ajudar a passar por esse processo também com a consciência tranquila de que caso essa pessoa precise ir para o hospital e ela, por acaso, morra, ela vai para o hospital sabendo que você ama ela. Se por acaso for você que vai para o hospital, você vai para o hospital tranquilo, porque você já disse para as pessoas importantes da sua vida que elas são importantes para a sua vida. Então, esse é um momento onde a gente trabalha um investimento nas relações, no amor que está presente nessas relações, para que esse amor seja a maior ferramenta de sustentação da vida das pessoas que ficam. Então, se tem alguém que está em risco, essa pessoa precisa ser amada a 10ª milésima potência. Ela precisa saber que ela é amada, porque ela está em risco. De verdade, estamos todos em risco, né? Mas, assim, tem algumas pessoas que a gente considera o risco mais evidente. Quem são elas? Aquelas pessoas, vocês sabem, pessoas mais idosas, as pessoas com doenças crônicas, pessoas com doenças graves e profissionais de saúde. Então, tem muitos dos meus colegas, eu fico tensa de abrir o WhatsApp nesses últimos 3, 4 dias, porque todos os dias, em cada um dos períodos do dia, de manhã, tarde, noite, madrugada, eu recebo a notícia de alguma pessoa conhecida, colega nosso, que está doente. Ou a notícia é: fulano está com sintomas de Covid. Fulano testou positivo para Covid. Fulano está com falta de ar e está indo para o pronto-socorro agora. Fulano está na UTI. Depois de fulano entrar na UTI, aí se seguem pelo menos 14 dias de notícias instáveis. Melhorou, piorou, fez diálise, está na diálise, suspenderam a diálise, voltaram a diálise. Até que você tenha uma esperança de alguém escrever. Todo dia, assim, o que me dá força para abrir o WhatsApp dos meus grupos de faculdade é ter esperança daquelas notícias que eu tive há 2 semanas atrás, de que alguém escreva: fulano está melhor. E graças a Deus isso tem acontecido algumas vezes. Mas também acontece de eu receber notícia: infelizmente, Beltrano morreu. Não conseguiu aguentar a infecção do Covid. Não resistiu. Então, esse percurso que nós todos estamos fazendo agora em direção a uma consciência mais qualificada do valor da vida é algo, gente, que não pode ser esquecido depois da era Covid. Tem alguma coisa que precisa ficar gravada definitivamente na memória de todos que vão permanecer vivos depois disso, que é o que
importa é o que você sente pelas pessoas que você ama e você possa demonstrar isso para elas. E que elas possam também expressar para vocês o que elas sentem em relação à vida de vocês. Então, todo o processo de luto que vai ser enfrentado, que está sendo enfrentado agora, ele só vai poder ser algo de transformação, algo que possa ser reconstruído na história de cada um que perdeu alguém agora com Covid, ou na era Covid, né, ou que perdeu alguém que não pôde fazer a despedida, que não pôde ir no velório, que não pôde ver o corpo, que não pôde fazer a missa de sétimo dia, ou as orações da sua religião compartilhadas, né, presencialmente. Toda essa elaboração vai ser fundamentada na experiência que foi vivida antes disso. Porque as pessoas não nasceram e morreram na era Covid, elas nasceram antes. E elas precisam lembrar do que elas viveram antes da era Covid. E o que foi vivido antes tinha que ter tido muito valor, porque se não teve, as pessoas que estão em casa agora estão devidamente aparelhadas para ficarem em pavor de realmente acreditar e manter esperança de que elas vão poder se encontrar de novo com as pessoas que amam. Porque elas vão ter que demonstrar isso de alguma forma. Como a gente agora tem essa possibilidade aqui de conversar pela internet, né, online, né, não preciso gravar um vídeo e depois enviar, mas eu posso estar na mesma hora com a pessoa que eu amo, a gente precisa usar essa ferramenta agora. A vida ideal é aquela onde a gente podia se abraçar. A vida ideal é aquela que a gente sonha ainda, né? Ai, nossa, todos os dias eu troco mensagens desse tipo, tipo assim, a gente fica se devendo um abraço, a gente fica se devendo um aperto de mão, a gente fica se devendo alguma coisa. Mas tem algumas coisas que não podem ficar como dívidas, elas têm que acontecer agora. Não dá para deixar a prestação, demonstração de afeto. Não deixa para amanhã. Porque amanhã a gente não sabe como é que vai ser. Então, de fato, é importante utilizar essa ferramenta da internet, o vídeo do WhatsApp, esse Google Meeting, o Zoom, qualquer coisa que você possa imaginar como sendo uma ferramenta de conexão, você usar. E você usar e ensinar as outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, essa ferramenta nos conecta, porque a gente agora tem um instrumento tecnológico a favor da nossa humanidade. Não o contrário, né? A gente estava colocando a nossa humanidade a serviço da tecnologia, só que é o contrário. É como se eu ouvi agora esses dias uma analogia tão forte, assim, em relação ao que é esse processo que nós estamos vivendo, né? Como sendo uma comparação a uma guerra. Só que esta é uma guerra onde a cura não está nos homens que guerreiam, mas está nas pessoas que cuidam. Então, teve uma analogia até que é uma defesa do senso da feminilidade, do senso feminino da existência humana, que não é só de mulheres, né? Homens também têm esse senso feminino de cuidado, de proteção, de amparo. E é esse o caminho, esta é a nossa principal arma contra essa pandemia, é a proteção, é o cuidado, é a compaixão, é a conexão, é isso que pode nos fazer sustentáveis emocionalmente e até materialmente, né? Você ter as conexões de você apoiar recursos para as pessoas que estão à sua volta, se você vê o que tem de mais urgente dentro das necessidades do seu bairro, da sua rua, do seu condomínio, você já está modificando a história de suporte, de amparo para as pessoas que precisam. Então, entender que esta vida que nós temos agora é a vida possível. É possível a gente se conectar com 200 pessoas ao mesmo tempo? Nós estamos fazendo isso agora. Só que eu que estou aqui não sou uma máquina. Eu também não estou conversando com uma máquina, eu estou falando com 200 pessoas. E essas 200 pessoas estão prestando atenção naquilo que está saindo de dentro do meu coração, que está vindo na minha mente em relação a tudo que eu estou vendo acontecer. Então, eu tenho a oportunidade de compartilhar e daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de
vocês fazerem perguntas, observações e tudo, para que a gente possa, a partir desse encontro, que vai ser aí de 1 hora que seja, a gente saia e olhe para o mundo de um outro jeito. Essa, assim, minha ambição depois dessa conversa com vocês é que vocês terminem aqui, olhe, pega o seu WhatsApp e vai lá na lista alfabética e veja quem merece saber que eu amo. Eu amo essa pessoa, eu me importo, pensei em você hoje, eu quero que você esteja bem, me dê notícias. Hoje a pergunta, tudo bem, é uma pergunta estúpida. A pergunta agora é, como vai você? Como você está hoje? E aí, quando as pessoas perguntam, mas Ana, quanto tempo isso vai durar? Então, não vai durar, hoje não vai durar mais que 24 horas. Então, você tem que aguentar um dia de cada vez. Você não tem que aguentar todos. Você fala assim, tem mais 2 semanas? Você não vai viver 2 semanas em um dia. Do ponto de vista concreto. Mas esse tempo que você está recolhido pode ser uma grande transformação na sua história. Eu tenho feito essa pergunta recorrente para as pessoas pensarem. Quem você vai ser quando abrir a porta? Você não pode ser aquela pessoa mesquinha que diz, eu quero a minha vida de volta, porque a vida que você tinha antes talvez não tivesse tanto valor quanto a vida que você vai ter depois que abrir essa porta. Então, demonstre esse afeto, esse amor. Porque, de fato, está todo mundo em risco faz muito tempo. É que agora, com a história da pandemia, caiu a ficha na cabeça das pessoas, né? A gente usa essa expressão, caiu a ficha, né? Eu sou um grupo de risco, porque eu tenho essa expressão. Quando a gente fazia ligação, para quem não sabe, né, o que é cair a ficha, quando não tinha celular, e a gente também era muito caro se ter um telefone fixo, era quase um patrimônio. Você tinha que fazer a declaração de imposto de renda, você punha uma linha telefônica, de tão intenso que era esse poder de ter um telefone em casa. E aí você fazia ligação no orelhão. E aí não era cartão, era uma ficha. E aí você punha a ficha dava direito a conversar 3 minutos. E aí você punha a ficha, e às vezes você só podia completar a ligação quando caía a ficha. Então a gente usa essa expressão, caiu a ficha, quando completa a ligação na sua cuca estúpida, que não percebeu o que está acontecendo. Então, caiu a ficha. Caiu a ficha de que a vida que vai vir agora, ela tem o direito de ser mais valiosa do que ela era antes dessa pandemia. A vida que vem depois disso não pode ser menos do que muito. Não pode, gente. Com todas as dificuldades financeiras que a gente vai enfrentar, que já está enfrentando, dificuldade profissional, essas dificuldades afetivas, esse convívio em casa. Eu recebi um meme outro dia falando assim, casamento. Tava tudo bem na saúde e na doença, mas quarentena não estava na conversa, né? Quarentena é um desafio, porque amar é fácil, difícil é conviver. E quando você não convive, o amor fica muito visível. Às vezes no dia a dia, que você está aí com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, e aí tá com o marido, com a esposa, com os filhos, tá todo mundo em guerra. E aí as pessoas que estão distanciadas de fato, por exemplo, profissionais de saúde, a grande maioria está sozinho nesse momento. Enfrenta lá o plantão de pronto-socorro, um plantão de UTI, dezenas de pessoas morrem no seu plantão, e depois você volta para casa só. Porque a tua família, para proteger a sua família, você tem que ficar longe dela. E isso está sendo muito trabalhoso emocionalmente para os profissionais de saúde. Então, você na sua unidade de trabalho, você vê seus colegas entubados. Você tem que cuidar de pessoas que são seus pares. Não é o outro. É alguém que diz respeito à sua vida. Então, é um aprendizado muito grande para caber só em sofrimento. Precisa ter mais do que só sofrimento. Tem que ter espaço para você olhar para isso e falar assim, que linda que é a vida, que linda que é a natureza, que bela experiência é essa, traumática, mas necessária. Para muita gente está sendo necessário. Uma das coisas foi isso que eu comentei, de usar a ferramenta tecnológica a favor da nossa humanidade, a favor do que é importante para o nosso afeto, para o nosso coração, que não é concreto, é algo intangível. Porque você pode ter a pessoa mais rica do mundo agora, ela pode ter, tem pessoas que têm carro 0 km na garagem, o que adianta? O carro 0 km não te dá proteção em relação ao vírus. Você não está protegido dentro do carro blindado agora.
Porque o inimigo é invisível. O inimigo, ele é algo que está dentro de cada ser humano e pode ser passado por outro. Então, o vírus, muitas vezes, em tempos passados, era a palavra mal utilizada. O quanto você envenenava as pessoas com as suas palavras. Isso é vírus também. Isso é destruição de afeto, isso é destruição de vínculo, isso é destruição de sonhos, é destruição dessa evolução que nós precisamos ter diante dessa diversidade absurda que nós estamos vivendo agora. Então, eu penso que para que a gente possa elaborar esse processo de luto, que seja um luto concreto da perda de uma pessoa amada, que seja um luto simbólico da perda de um emprego, da perda de bens, da perda de segurança, todas as perdas que estão acontecendo agora, elas vão nos levar para um caminho de reconstrução, de transformação, que é o processo de luto. É quando você olha para aquilo tudo que você viveu e fala assim, valeu a pena. Enquanto eu tive aquele apartamento, eu amei morar lá. Enquanto eu tive aquela relação, eu amei viver dentro daquela relação. Enquanto eu tive, eu amei ter. E aí, quando eu perdi, não está devendo nada. Você vai sentir saudade, mas você não vai ter arrependimento, você não vai ter sentimento de culpa. Você não vai estar magoado com a vida, porque a vida te mostrou aquilo que você já deveria saber. Nada é para sempre. Acho que o principal que eu queria compartilhar, compartilhei. Deu uma meia hora. Agora acho que dá para a gente abrir para comentários e perguntas. Tem um chat aqui, eu vou dar uma olhada aqui, ver se eu consigo. Pessoal, quem puder mandar as perguntas pelo chat, para não ter confusão. Ou se quiser falar também, né? Acho que não tem problema, né? A pessoa liga o microfone. Se quiserem falar, também é só ir um de cada vez, por favor. Liga o microfone, fala e depois fecha. Bom, eu posso fazer uma pergunta, então? Oi? Acho que vocês estão mutados. Gustavo? Oi? Você estava mutado. Ah, tá. Não, é porque Então tá, eu vou fazer uma pergunta, então. Eu acho que alguém fez a mesma pergunta ali. Em relação a essa ausência, faz parte do processo, né? As 5 fases do luto, acho que a doutora Ana Cláudia está falando, só que não tá, ninguém está ouvindo. Eu não estou ouvindo. Doutora Ana Cláudia. Doutora Ana Cláudia. A senhora está mutada. Acho que tem que ativar o microfone. Vou esperar ela falar, depois eu pergunto. Está inaudível. Doutora Ana Cláudia, está ouvindo a gente? Não ouço nada. Eu acho que ela desligou o microfone.
Doutora Ana Cláudia, está ouvindo a gente? Ela não está mutada, mas o som não está saindo. Porque a gente acionou o microfone dela aqui. E agora? Doutora Ana Cláudia? Manda mensagem para ela, Ju. Vamos ver se ela... Voltou? Agora. Voltou? Agora voltou. Voltou? Não, eu acho que foi o fone de ouvido que acho que acabou a bateria. Tá. Bom. Posso fazer uma pergunta, então? Pode. Acho que alguém fez também ali a pergunta. Doutora Ana Cláudia, eu queria parabenizá-la, foi ótima palestra. Quero dizer que eu já acabei de ler também o Histórias Lindas de Morrer. Eu li também os 4 compromissos, eu estou aí lendo as suas indicações. Tá bom? E queria aproveitar, acho que alguém também fez essa pergunta. Como as pessoas não estão conseguindo, passando pelo processo, pelas 5 fases do luto, né? Porque faz parte você ver o cadáver, você fazer um velório. Como que a pessoa pode amenizar essa situação de não poder se despedir do ente querido? Então, é que não tem outra alternativa, Gustavo, não tem essa possibilidade. Vamos fazer de outra forma, não tem. Essa outra forma não existe nesse momento. Então, quando a pessoa... Eu trabalho na casa humana, a gente faz assistência domiciliar. Então, quando o paciente morre na casa, tem todo o processo do cuidado com o corpo, toda a equipe toda paramentada, faz todo, né, os cuidados de tamponamento, toda a coisa da tanopraxia toda certinha. E aí, chega um determinado momento que a gente convida a família para participar desse cuidado com o corpo. Então, vestindo a pessoa, fazendo a maquiagem, arrumando o cabelo, fazendo a barba. Aí, nesse momento, a gente põe a família toda paramentada e eles podem fazer isso junto com a gente. Isso traz para a família uma experiência super nova, é muito diferente fazer isso, mas conecta a pessoa com aquela realidade da morte sendo cuidada, sendo amparada. Quando acontece isso no hospital, Gustavo, não tem alternativa. Não existe essa possibilidade. Então, as pessoas estão vivendo um novo modelo de vivenciar a experiência do luto. E elas vão ter que ressignificar isso, reestruturar isso de uma outra forma. Eu estou participando de 2 projetos, apoiando, né, os projetos, não estou vinculada ali na estrutura do processo, mas eu estou apoiando muito esses 2 projetos, que dizem respeito a essa nova forma de lidar com o processo de luto. Então, uma é o Inumeráveis, que eu estou postando, já tem uns dias, está nos meus stories, todo dia eu ponho alguma coisa. Hoje eu fiz uma postagem mais longa, que é um grupo de jornalistas voluntários que estão trabalhando em memoriais. Então, todas as pessoas que morrem de Covid, o familiar entra em contato com eles, conta a história, e aí essa história fica documentada. E essa é uma história documentada que fica para sempre. Então, aí ela pode compartilhar com os familiares quem era aquela pessoa. Então, são frases que identificam e tem a história mesmo da pessoa. E o outro projeto é junto com o Tom no Infinito, que tem uma plataforma de rituais virtuais. Esses rituais virtuais, eles podem acontecer a qualquer tempo, desde no dia do velório, né, tem lá 4, 5 pessoas da família, e esse velório é transmitido pela internet para todos que iriam no velório. Aí você fala assim, mas isso é frio, é o frio narigão de quem reclama, tá? Porque se você tem lá 200 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, que seja, 20 pessoas, que se importaram, estão conectadas, não pela curiosidade de ver como é que é, mas pela importância que aquelas pessoas que estão em processo de luto têm para aqueles amigos que estão olhando à distância. Mas é um olhar à distância física, mas é uma presença muito real. E essas pessoas que estão vivendo esse processo se sentem muito amadas por essa participação. Então, pode fazer no dia do velório, pode fazer como se fosse a missa de 7º dia, a transmissão de um padre falando, um líder espiritual, seja ele padre, pastor,
espírita, mãe de santo, não importa, esse líder pode falar para todos os ouvintes e isso fica gravado. E aí você pode mostrar, inclusive, para os seus descendentes, né? Quando você fala de um velório, você nunca tem isso gravado. Agora a gente vai ter uma coisa, um memorial de fato do que acontece com as pessoas nesse período. Doutora Ana? Oi. Boa noite, eu me chamo Ana Maria, sou xará um pouco. E eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro eu queria agradecer muito, eu até anotei o que você falou aqui, uma coisa que me impressionou muito, é que na era Covid, a gente tem que ter um aprendizado muito grande que não pode só caber em sofrimento. Eu achei isso bárbaro, incrível. O foco não fica só no sofrimento. Eu perdi meu avô, que foi sepultado no dia 17 de abril agora, né? E eu queria fazer uma pergunta justamente em relação a esse sepultamento virtual. Meu avô, ele já estava com 95 anos, ele não morreu de Covid, uma família enorme que nós temos, né? E ele foi sepultado e ele sempre queria um sepultamento enorme, com muitas pessoas. Ele era uma pessoa muito alegre, muito caridosa, então ele disse que ele queria que ele fosse embora com essa despedida. Então, o que aconteceu? A minha mãe é a filha mais velha desse senhor. A minha mãe, é lógico que ela queria se despedir dele, né? Tá no velório, tá no sepultamento. Então, para resumir, o sepultamento foi apenas com 20 pessoas. Quando nós estivemos com meu avô no último aniversário, éramos 91 pessoas numa mesa. Então, como que você vai escolher dessas 91, 20 para participar, né? Então, aconteceu isso. Ele faleceu na Áustria, porque minha mãe é austríaca, e ela não conseguiria nem chegar, e seria uma irresponsabilidade ela entrar no avião, ir para lá, enfim. Ele foi sepultado, e o irmão mais novo da minha mãe teve essa ideia de fazer uma live do sepultamento, da missa de corpo presente, onde haviam literalmente 20 pessoas. Aí a minha pergunta nós fizemos aqui no Brasil um ritual, a gente se vestiu de preto, a gente deu flores para minha mãe, ela se sentiu muito amada, muito acolhida, foi um ritual como se nós estivéssemos indo para o enterro e de fato estávamos. A pergunta, você acha que isso de fato foi para minha mãe, concretamente, uma despedida, como foi para nós? Ou você acha que pode vir depois uma recaída, alguma coisa de que... Porque para nós foi um fechamento de um ciclo. E a reação dela, que nós víamos, era de muita gratidão, por ter completado os 70 anos ao lado de um pai, por tudo que ela viveu, pelo mês que ela conseguiu passar com ele ainda em janeiro. Então, a gente vê como que parece que está tudo muito bem resolvido, inclusive para nós. Você acha que, de repente, a gente vai para o abismo ou é daqui só para cima? Olha, na verdade, Ana, a gente pode dar uma visitada no abismo quantas vezes a gente quiser. Uhum. Mesmo quando você tem no formato anterior, né, considerado o ideal, né, é muito louco, né, porque agora você olha para as mortes passadas e fala assim, era muito melhor morrer naquele tempo do que morrer agora, né? Nunca se pensou em falar isso, como se morrer em algum tempo fosse legal, né? Mas essa comparação, ela é, assim, os percursos, eu falo que o processo de luto, né, é uma espiral, não é uma linha reta. Ah, tá. Não é que você subiu e nunca mais se cai. Você visita de novo a dor de um outro lugar. Aí nesse processo espiral, ela pode ter recaídas, e não são exatamente recaídas. São momentos que ela vai vivenciar de novo de dor, né? Então, foi em abril, agora vai ter Dia dos Pais, né? É quando o teu avô fazia aniversário, mas pode ter o aniversário dele, pode ter o aniversário dela, vai ter o seu aniversário, vai ter o Natal, vai ter a Páscoa do ano que vem, aí vai fazer um ano da morte dele. Então, até que passe um ano, ela vai visitar a ausência dele pela primeira vez. Perfeito. Então, o que vai salvar ela é a última coisa que você contou aí. Ela ficou um mês com ele. Isso. Entendeu? É aí que mora a salvação dela. Porque se ela não tivesse ido naquele mês, agora ela estava com um bambuzinho embaixo da unha, assim, falando, putz, eu devia ter ido. Aí fala, mas eu não tinha dinheiro, mas eu devia ter feito empréstimo. Porque não sei o quê, mas eu... Entendeu? Então, é o que eu comentei. É o passado que você viveu que sustenta a realidade que você está tendo que enfrentar.
Perfeito. Não respondeu, porque o passado foi muito bem vivido, foi muito bem elaborado, foi muito bem expressado. Então, por isso que me dá uma sensação de que fechou um ciclo e deu, assim, uma paz. Tanto é que quando acabou a live, o choro e tudo parece uma coisa que, assim, assentou, sabe? Assentou. Ai, que bom. Obrigada pelo testemunho. Isso é muito... E ela sempre focando também esses dias todos em tudo de bom que ela viveu, e não no sofrimento. Eu não vou tê-lo no próximo aniversário, eu não vou tê-lo, mas em tudo que bom que eu vivi, tantos anos do lado dele, que honra, que bênção ter um pai na hora que eu soprei a vela dos 70 anos. Então, para nós também, a próxima geração, inclusive dos netos que assistiram tudo, é um aprendizado enorme, né? De que como que o luto também pode ser, a despedida, uma coisa de que ele também tinha o direito de morrer, né? Com 95 anos, viver uma vida toda em plenitude, né? Sem dúvida. Então tá, eu agradeço. Vou dar o espaço para outros falarem. Obrigada. Doutora Ana, boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Caio, eu sou psicólogo. Para mim é sempre um prazer ouvi-la falar, compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. Estou falando daqui de Porto, Portugal. Uau! E a hora que eu vi a oportunidade de ouvir um pouquinho a doutora falar sobre o Covid e sobre esse momento atual, com certeza não ia poder perder essa oportunidade. E o que eu queria perguntar nesse momento é voltado aos profissionais de saúde. Como a doutora mencionou, acho que toda a situação que vocês vêm passando dentro dos hospitais, dos serviços de saúde, e imagino, e tenho muitos colegas, né, eu também atuava como psicólogo hospitalar quando estava no Brasil, e imagino, né, toda a situação e a exposição real que todos estão diante da doença do Covid. Nesse momento, dentro da sua experiência e daquilo que talvez a doutora tenha vivenciado, existe alguma iniciativa, algum projeto, ou algo que visa o cuidado da saúde mental, da saúde emocional desses profissionais, nesse momento, sejam de médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim, toda a equipe de cuidado hospitalar que está tão exposta e que diariamente vem presenciando essa situação dos altos, elevados números de mortes, né, que vem acontecendo? A gente tem várias iniciativas, Caio, aqui no Brasil, de grupos de psicólogos e psiquiatras que se propuseram a fazer o atendimento gratuito das pessoas que estão nessa trincheira. A procura é muito baixa perto da percepção de necessidade que a gente tem diante de tudo isso. Eu e um grupo de voluntários maravilhosos, uma parceria Brasil-Portugal, a gente criou um podcast que chama Pílulas de Saber e Sabedoria, que está em todas as plataformas possíveis aí de podcast. Está no Spotify, está no iTunes, está no Speaker, tem mais acho que umas 2 ou 3 plataformas. Está tudo no meu site, lá no Humana Vida, já tem a página do Pílulas de Saber e Sabedoria. E aí, esse podcast, ele é feito de áudios curtos, que tem episódios de técnica. Então, eu gravei ontem, já mandei para o grupo, o episódio de controle de falta de ar medicamentoso e não medicamentoso. Quando que se indica cuidado paliativo? Como é que a gente vai ter mitos e verdades da morfina, a gente vai ter sobre sedação paliativa. Então, episódios técnicos, episódios sobre comunicação difícil, até comunicação difícil via telefone ou via vídeo teleconsulta. Tem um episódio de suporte emocional para esses profissionais e também como que eles podem oferecer esse suporte mínimo para as outras pessoas. A gente tem um episódio de músicas terapêuticas, de meditação e de poesia. Então, e é tudo uma parceria Brasil-Portugal. Então, tem tem brasileiro falando, tem português falando, tem poeta, tem o Afonso Cruz, que é daí de Portugal, ele gravou as poesias dele com esse propósito, e o Antônio Fagundes gravou também, João Signorelli. Então, agora o José Luiz Peixoto, que é de Portugal, topou também participar. Então, é um trajeto que nós encontramos de via possível, né? Como eu falei agora na aula, tem a vida possível e ideal. O ideal é que o cara ligasse para o psiquiatra e pedisse ajuda. Fizesse uma sessão de 1 hora.
Só que não rola, não dá. A pessoa tem uma hora, ela quer dormir ou chorar. Então, não dá para ela ligar para alguém e pedir ajuda. E aí o podcast, como é um podcast de 3 a 10 minutos, ela escuta indo para o trabalho ou voltando. Sim. E aí ela consegue escolher a hora que ela vai fazer isso, ela não se expõe, que isso é uma dificuldade do profissional de saúde, de se expor. Então, ela pode escutar aquilo e ela pode se sentir apoiada com esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Está lindo. Está livre para fazer download, pílulas de saber e sabedoria. Aí, com certeza, eu vou procurar. Tá muito legal. Doutora, oi? Oi, é Mari. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me vendo também ou não? Também. Gostaria muito de lhe agradecer por essa palestra, realmente muito valiosa. Sou fã do seu livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e chegou essa semana Histórias Lindas de Morrer, não vejo a hora de ler. Muito obrigada por esse conteúdo maravilhoso. Mas eu gostaria de saber se a senhora está participando da linha de frente contra o Covid e, se sim, contar um pouquinho da sua experiência em relação a toda essa situação que estamos vivenciando atualmente. Eu não estou no pronto-socorro nem na UTI, eu estou fazendo atendimento domiciliar de pacientes com e sem Covid, e também fazendo atendimento no hospital quando o paciente interna, até ele ficar no covidário eu consigo acompanhá-lo, mas se ele vai para a UTI a gente não tem mais acesso, porque os hospitais decidiram que quem toma conta de paciente dentro da UTI é o intensivista, a gente não tem mais acesso a esse paciente. Então, o meu trabalho predominantemente tem sido a nível de assistência domiciliar, tanto para pacientes com Covid e também sem Covid, e por teleconsulta, que é por isso que eu vou precisar sair daqui a pouco, porque eu tenho 2 atendimentos ainda hoje por teleconsulta. Tá certo, muito obrigada. Nada. Gente, eu só vou dar uma revisadinha aqui no chat, para eu tentar resumir aqui o que as pessoas perguntaram. Então, a coisa do ambulatorial, que eu acho que eu parei que eu estava começando é o Eberhard que falou sobre isso, sobre a questão de atendimento ambulatorial ainda não é possível, mas você pode fazer esse processo de validação desse sofrimento pelos rituais virtuais. Aí, como lidar com o luto nos rituais de vida que não acontece. Então, Beatriz, acho que eu já respondi que você tem que fazer acontecer esse ritual de alguma forma, né? Nem que seja por essas ferramentas virtuais aí, principalmente, acho que por elas a gente viabiliza essa expressão de ritualização. Falar sobre as pessoas idosas que muitos se encontram em pânico, como ajudá-los. Eu fiz uma gravação, acho que foi ontem, acho que anteontem, com o pessoal da CBN, onde no final da entrevista, foi uma entrevista de áudio, né, pelo telefone, onde eu fiz um pedido para as pessoas com mais de 60, mais de 70, mais de 80, mais de 90 anos, para que elas possam ocupar o espaço que lhe é de direito, que é o espaço de quem orienta. A pessoa mais velha, ela não virou uma estúpida, uma topeira para as pessoas humilharem tanto os idosos como estão fazendo, sendo alvo de gozação, de agressão, de humilhação. Isso mostra uma imaturidade social que permite as pessoas se mostrarem como totalmente sem noção de respeito, de caráter à pessoa idosa, né? Porque a gente fala, o idoso é sempre o outro, mas vamos combinar que é uma boa ideia você chegar na idade mais avançada, porque o único jeito de você não chegar é você morrer antes, o que não me parece uma boa ideia. Então, a pessoa que é mais velha, ela tem o direito de ocupar o espaço de quem orienta, não do que entra em pânico. Então, eu fiz um pedido para essas pessoas, sejam um exemplo, estabeleçam com as pessoas mais jovens uma ordem natural de hierarquia, porque não é o mais jovem que manda no idoso, o mais jovem apoia o idoso, respeita o idoso, porque é esta pessoa que é mais velha, que tem mais tempo de vida, mais tempo de experiência do que uma pessoa jovem. Então, eu entendo que uma pessoa jovem entre em pânico, porque é uma coisa nova, totalmente desafiador. Agora, uma pessoa mais velha pode ocupar o espaço de quem
tem essa placidez, essa serenidade de quem já passou por muito problema na vida. Quanto mais tempo você tem de vida, mais chance você tem de ter passado algum perrengue grave. E aí, se você passou perrengues graves, você tem a chance agora de ocupar o espaço de quem apazigua, de quem fala, calma, gente, isso vai passar. E aí você não pode ser o idoso que fala, eu não vou aprender, não sei, não tenho idade mais para isso. Você tem idade suficiente para aprender tudo, porque se você tem idade é porque você tem espaço de experiência, e a experiência te permite aprender. Então, eu estou convidando as pessoas mais velhas a se tornarem exemplos, não vítimas do processo, de mostrarem, de fato, o valor que a vida delas tem, que não pode ser mediante muitas pessoas que estão dizendo agora que, idoso, tudo bem morrer. O que não pode morrer é jovem. Só que jovem desorientado, sem a presença de alguém que possa guiá-los, é um elefante numa loja de cristal, entendeu? Só faz desastre. É muito importante que as pessoas mais velhas se ocupem esse espaço de quem orienta, de quem cuida, de quem dá exemplo, de quem deixa o legado. Então, essa é a minha dica, meu pedido aí. Mari, não dá tempo da gente falar sobre as fases do luto, mas, assim, é muito fácil você encontrar isso em plataformas como a 4 Estações, plataformas de orientação de luto, tem várias teorias, não é só a teoria da Elizabeth Kubler-Ross, isso é fácil você encontrar, Mari. Poucos idosos. Acho que a coisa do despedida eu falei também. Isabela falando do que a boa parte está negando. Então, a negação vai ter um preço, Isabela, que é um número de mortes provavelmente recorde no planeta. A gente provavelmente vai se tornar um país exemplo de imaturidade, de responsabilidade, de falta de noção de perigo, né? Infelizmente, nós vamos ficar para a história do mundo como talvez o país exemplo a não ser seguido. E esse vai ser o preço que a gente vai pagar em cima de muitos cadáveres. Aqui, que eu fiquei muda. Como ser agente humanizador no ambiente de ensino? É só você ser humano. É só você não esquecer que você é humano, aí você é um agente humanizador. Então, vocês que estão como estudantes, vocês prestem atenção nas aulas que merecem ser lembradas como aquilo que não pode ser feito, tá? Tem muito professor que dá exemplo do que deve ser feito, do que é bom ser feito, do que é verdadeiro para ser feito. E tem outros professores que dão exemplo contrário. Então, tudo bem, você presta atenção na aula que dá exemplo contrário também, não faça igual. E quando for você a dar aula, não paga o mico de ser avaliado como uma pessoa incapaz de ser humana, porque é um mico, é um vexame do profissional de saúde se tornar um professor que é um anti-exemplo de humanidade. Então, tá cheio de gente assim, tá cheio de gente também que é boa. Então, você se vincula às pessoas que são boas e aquelas que não mostram um bom exemplo, você não esquece para não fazer igual. A minha xará Ana Cláudia sobre suporte espiritual. Ana, também é outra coisa que a gente não vai ter tempo de abordar. A gente pode pensar até numa outra. Eu acabei de combinar aqui, antes de falar com vocês, eu estava falando com o padre Fábio de Mello. E a gente vai fazer uma live na semana que vem, no dia 12 de maio, sobre saúde espiritual. Então, segue ele lá e a gente vai divulgar, provavelmente vai ser por volta, acho que às 6 da tarde, que a gente vai fazer e vai falar sobre suporte espiritual. Principalmente para os profissionais de saúde. Aqui a Ivânia falando sobre as perdas que nós, profissionais de saúde, estamos tendo que enfrentar. Eu concordo, Ivânia, a gente está enfrentando muitas perdas, mas aquilo que eu disse, que a Ana Maria até resgatou essa minha fala nessa conversa, a nossa vida não pode caber só no sofrimento, nem a dos nossos pacientes e muito menos a nossa. Se no Brasil é comum as pessoas vestirem o corpo e fazer os últimos rituais. Aqui no Brasil, não, Ana, não é comum, não é comum. Eu tenho essa prática há muitos anos, nos cuidados com os meus pacientes, com a equipe que eu trabalho, a equipe de enfermagem que tem esse olhar que é muito alinhado com tudo aquilo que eu trabalho, né, com o que eu acredito, mas isso não é uma coisa comum. Que legal que onde você está
isso é possível, né? Vamos ver, a cultura é feita de pessoas, as pessoas mudam, quem sabe a gente muda a cultura também, né? Bom, aqui pedindo sobre as duas plataformas, então uma é Inumeráveis, está no meu Instagram, seguindo lá você vai ver a última postagem minha, acho que foi desse grupo, e o outro está na plataforma do Infinito.etc, que também toda hora a gente também compartilha, que é dos rituais virtuais. Acho que eu consegui. O podcast é Pílulas de Saber e Sabedoria. A Amanda pôs aqui o link no chat. Eu acho que finalizamos. Muito obrigada, doutora Ana Cláudia. Parabéns pela aula, foi maravilhosa. E pela Liga falando no nome da Liga de Saúde Mental, a gente agradece de coração a aula. Ju, depois você me manda o link da gravação para a gente divulgar? Mando sim. Eu posso colocar no nosso Instagram também o link ou não? Pode aí. Você manda para mim também. Tá bom, mando sim. E aí a gente compartilha, que eu acho que é uma coisa que acho que é importante para muitas pessoas terem acesso a essas reflexões que a gente fez hoje. As perguntas foram ótimas, acho que a Ana Maria, principalmente, né, a primeira que falou, tal, foi muito importante o que ela deu de testemunho, validando essa ferramenta, né, eu acho que vai ser muito bom para a gente poder compartilhar. E pensem nisso que eu falei, quem vocês vão ser depois que abrir a porta. Faça boas escolhas. Sim. Tá? Obrigada, doutora Ana Cláudia. Beijos. Beijos. A aula acabou, gente. Se quiserem saindo, a gente vai liberar a gravação depois, tá bom?